E vamos falar sobre a peregrinação que saiu de Jacarezinho com destino ao Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirante neste ano de 2023. Claro, vamos começar a entrevista. A primeira pergunta é: qual é o seu nome, de onde você é e qual o seu motivo pessoal para participar dessa peregrinação? Meu nome é Regiane Coelho da Luz Leal, eu tenho 42 anos, sou natural de Curitiba e estou morando aqui em Jacarezinho desde esse início do ano de 2023. O meu motivo maior e pessoal para participar da peregrinação é a minha devoção por São Miguel Arcanjo, há aproximadamente 19 anos atrás. Eu tenho um filho de 19 anos, que inclusive se chama Miguel, em devoção a São Miguel. Eu engravidei dele, e a gestação ela era prevista, né, para o nascimento dele, em outubro de 2004, 15 de outubro de 2004. E aconteceu que eu tive um problema no final da gestação, eu tive perda de líquido amniótico, e meu filho começou a entrar em sofrimento fetal. E esse probleminha na gestação foi logo na semana que eu estava me preparando para o dia de São Miguel Arcanjo, fazendo a novena de São Miguel. Na época eu acompanhava a novena pela rádio, no programa do Padre Marcelo Rossi. Então eu lembro que eu estava fazendo a novena, eu passei mal no dia 22 de setembro, no dia 23 de setembro Miguel nasceu, e no dia 29 se comemoraria o dia de São Miguel Arcanjo. E naquela semana eu fiz a semana toda a novena de preparação dos anjos para São Miguel, e eu tenho certeza, porque eu pedi muito para São Miguel Arcanjo pela saúde dele. Meu filho nasceu normal, sem complicações nenhuma. Foi um parto de risco, foi difícil, mas eu tenho certeza que foi São Miguel Arcanjo que me ajudou. Então, a minha devoção começou ali, né? Um pouquinho antes até. Tanto que eu escolhi até o nome de Miguel para o meu filho. A segunda pergunta é: como você se preparou para essa peregrinação? Teve alguma preparação especial, algum treinamento que você fez com o instrutor, com acompanhamento, algo do tipo? Na verdade, eu não me preparei para a peregrinação, né? Fisicamente, eu não tive preparo nenhum. Eu sou uma pessoa que trabalho, né? Sou professora, atualmente trabalho como pedagoga, não estou realizando atividades físicas, não realizo academia. A única coisa que eu gosto de fazer, assim, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana é uma caminhada, mas é uma caminhada de no máximo 4, 5 quilômetros, nunca caminhei mais do que isso. Então, o preparo físico realmente eu não tive nenhum, mas quando eu fui conversando com muitas pessoas, eu senti muito medo da caminhada no início. Então eles falavam assim: olha, tem pessoas que se preparam fisicamente e não conseguem, mas tem pessoas que chegam lá pela fé. Então, a minha fé falou mais alto. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu creio muito, muito, muito no poder de Deus, no poder de Nossa Senhora. E eu tinha certeza que pela fé eu ia conseguir. Então, o que me levou a fazer essa caminhada, o preparo que eu tive foi a fé de que eu ia conseguir chegar lá. A terceira pergunta é: como é que foi o caminho? Houve alguma dificuldade, algum obstáculo, aquele momento que você parou para refletir? Olha, eu digo assim que a caminhada, a peregrinação, desde o início, ela teve muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que eu senti foi a questão do calor. Como eu falei, né, sou nascida em Curitiba, então eu sou acostumada com um clima mais frio. E quando eu percebi naquele dia, aquele calor de manhã cedo, já de quase 37 graus, eu não tenho costume de ficar no sol, não tenho costume de andar no sol, porque eu tenho pressão baixa, o sol abaixa muito a minha pressão. Então eu senti, o primeiro obstáculo foi o sol, foi a saída da catedral e a chegada até o trevo de Cambará.
Para mim foi um percurso muito difícil. Foi debaixo de um sol muito quente. Naquele percurso, eu senti, né, chegando ali perto da Vila São Pedro, eu senti que começou a formigar o meu rosto, a minha cabeça formigava muito, me dava a impressão assim de ser algo assim que eu ia desmaiar. E eu senti um formigamento no rosto que não era normal e comecei a sentir um arrepio nos braços. Aí eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? Será que é esse sol quente? Será que é um problema na pressão? Será que a minha pressão vai baixar? E ali eu senti medo de desmaiar. Então, naquele momento ali, no início da caminhada, eu não senti em momento algum vontade de desistir. Só que o meu corpo, ele estava mostrando que ele não estava aguentando. Então, eu comecei a renunciar, pedindo aos anjos, né, que se fosse algo ruim, que eu não aceitava e que eu tinha um objetivo muito maior, que era continuar naquela caminhada. E eu comecei a pedir aos anjos da guarda, ali mesmo na Vila São Pedro, lembro certinho, eu comecei a orar pedindo a ajuda dos anjos e que eu passasse bem, que tirasse aquele mal-estar de mim. A partir dali eu comecei a orar o Santo Anjo, um atrás do outro, um seguido do outro. Durante esse caminho também da Vila São Pedro, o grupo que eu estava participando, as meninas de Japira, iniciaram fazendo um terço, então a gente foi orando o terço, né, na subida da vila, e aí, logo que terminou o terço, eu já comecei a orar o Santo Anjo, então ali foi um dos obstáculos. Depois, o obstáculo maior para mim foi a questão da chegada, foi a estrada de Cambará até Andirá, até a cidade de Andirá. Então, nesse percurso de Cambará até Andirá, para mim foi muito difícil também. Eu comecei a sentir dores assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, assim. Era dor por todo o corpo, era dor de cabeça, era dor na perna, era dor num braço, era dor de barriga, vontade de usar o banheiro naquele momento, coisa que comigo nunca acontece, né? Eu estava preparada, até com o corpo, assim, tudo, né, fisicamente estava preparada ali para a caminhada, tinha água, estava bem vestida, com tênis adequado, mas iniciou, eu senti, assim, que o meu corpo inteiro tinha dor. Quando eu parava de sentir a dor num lugar, começava a dor no outro. Era dor de cabeça que comecei a sentir. Depois passou a dor de cabeça, começou a me dar dor de barriga. Daí foi me dando dor na perna, era dor numa perna só, atrás do joelho. Eram umas dores assim estranhas. E aí comecei a sentir um peso muito grande no meu pescoço, uma dor no pescoço, como se eu estivesse carregando uma tonelada no pescoço. É como se tivesse alguém montado assim no meu pescoço e eu carregando aquele peso, sabe? E isso foi indo até Andirá. E nesse percurso eu pensei assim, não quero tomar remédio para dor nenhum, que eu quero ver até onde eu aguento, né? E pensava comigo, imagine só a caminhada que Jesus fez com a cruz, a caminhada de Nossa Senhora, que passou, né, pelo deserto, fugindo, né, para proteger seu filho. Eles naquela época não tinham remédios para dores. Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou aguentar sem usar nenhum remédio. Aí fui andando, torci meu pé várias vezes naquela estrada de Cambará até Andirá, porque tem um pedacinho da estrada muito ruim, cheio de muita pedra. Eu torci meu pé várias vezes ali naquele trecho, sentia esse mal-estar no corpo. Eu sei assim que de Cambará até Andirá foi muito pesado o trajeto para mim. Chegando em Andirá, eu falei assim, eu não aguento mais, eu acredito que para eu continuar daqui para frente, eu vou ter que tomar um remédio. Aí a minha prima tinha um Dorflex, eu falei assim, olha, Helena, acho que eu vou querer o teu remédio, porque eu não tô aguentando mais de dor no corpo, eu vou tomar esse remédio para eu não desistir aqui em Andirá, ali na parada, né, onde muitas pessoas começaram a desistir. Então, eu tava sentindo dor no meu corpo todo, eu tava sentindo incômodo no meu pé, eu resolvi não mexer no meu pé, eu não tirei meu tênis, eu não tirei minha meia.
Porque se eu percebi assim, que se eu tirar, se eu fosse mexer, eu ia ver aquilo e eu ia desistir, eu ia tentar colocar o tênis e a meia de novo, ia machucar mais. Então eu pensei assim, não, eu não vou mexer, eu sei que tá dolorido, mas é uma dor que eu aguento, eu vou tomar um Dorflex e vou daqui em diante para ver o que que vai dar. E assim eu continuei. Pergunta 4. Quais foram os seus maiores desafios? Aquele momento onde a mente já não queria mais, o corpo não queria mais, a dor, pensou em desistir. Olha, o meu maior desafio, e que não foi um desafio, na verdade, e que me mostrou que a gente tem assim um Deus onde tem uma fé muito maior, foi quando alguém perguntou: alguém quer levar a cruz? Porque eu estava com um grupo de pessoas que vieram de Baiti, eu estava andando naquele grupo de Baiti, as meninas de Japira, mas tinha um grupo de meninas ali, um pessoal de Jacarezinho, e eles estavam carregando uma cruz de madeira. Quando nós chegamos, depois de sair de Andirá, aproximadamente, eram umas 2h40 da manhã, aquele grupo perguntou: alguém quer carregar a cruz? Daí eu vi que demoraram para responder, ninguém se prontificou, e eu assim prontamente falei: não, eu ajudo vocês. E eu até achei que aquela cruz fosse daquele grupo, né? Achei que fosse uma cruz particular do grupo. Eu falei: eu ajudo. Inclusive teve uma moça que perguntou assim, falou assim para mim: mas você vai carregar a cruz do outro grupo? Eu falei: eu vou para ajudar. E eu peguei aquela cruz assim, falei: vou dividir com elas, porque elas estão carregando essa cruz desde o início, e eu vou ajudá-las a carregar essa cruz. Pensei comigo, né? E comecei a ajudar a cruz, a carregar a cruz. Aí eu percebi que foi meu maior desafio, porque eu pensei: olha, eu já estava com dor antes, eu tinha tomado um remédio, mas eu pensei: nossa, agora eu vou carregar uma cruz ainda, né? E eu estava com a cruz, com a mochila e com um bastão, né? Aquele cajado para apoiar. Aí eu comecei a carregar a cruz. Aí um rapaz que estava do meu lado perguntou: você quer que eu te ajude a levar esse cajado? Porque eu precisava trocar a cruz o tempo todo de lugar, de ombro, devido ao peso dela ali, né? Para não forçar muito um lado só. Aí ele me ajudou, ele pegou meu cajado, levou e eu fui com a cruz. E o que que eu percebi? Eu percebi que a partir do momento que eu comecei a carregar aquela cruz, eu não sentia dor no meu corpo. E assim, o gás, assim, para fazer a caminhada foi muito maior. É como se eu tivesse recebido, assim, uma ajuda do céu. Porque eu carreguei aquela cruz e eu andei muito melhor do que eu tinha andado antes. Então, aquela cruz me fortaleceu, ela fortaleceu a minha caminhada. Todo o percurso que eu fiz carregando aquela cruz foi o percurso com o melhor desempenho que eu tive na peregrinação, com melhor força, onde eu andei mais rápido, não senti dores. E naquele momento eu carregava aquela cruz e eu pensava muito na minha família, eu orava pelos meus filhos. Então, a cada momento, eu ia carregando a cruz e rezando uma Ave Maria para cada um deles. Eu tenho 3 filhos e carregando essa cruz, eu fui orando, pedindo por cada um dos meus filhos. E eu carreguei essa cruz a partir das 2h40. Quando chegou aproximadamente ali numa próxima parada, após onde eu peguei a cruz, era passado das 3 horas da manhã. E aí eu perguntei: alguém mais tem interesse de carregar a cruz? Na verdade, eu queria devolver a cruz para as meninas que tinham me dado a cruz. E eu perguntei: vocês querem a cruz? Ela falou: não, essa cruz é de todos, essa cruz não é nossa, não é apenas nossa, essa cruz é da peregrinação. E até então eu imaginei que fosse delas, e eu fiquei preocupada, querendo devolver a cruz para elas, né? Quando eu cheguei na parada, eu falei assim: vocês querem a cruz? Elas falaram: não, pode passar para uma outra pessoa, essa cruz é do grupo, é da peregrinação toda. E aí eu perguntei: alguém mais quer a cruz? Alguém quer carregar a cruz? Ninguém se prontificou. Então eu continuei carregando a cruz. Eu falei: não, então eu vou continuar carregando essa cruz, né? E continuei carregando.
e fui até a segunda parada, após a primeira ali, era uma parada grande, né? E isso aí já era o quê? Quase 4 horas da manhã. Então eu calculei mais ou menos que eu carreguei a cruz das 2h40 até perto das 4 horas da manhã. Que eu acredito que foi onde a gente parou ali na última parada, perto já passando já Andirá, né? Eu já tinha passado Andirá. Nossa, bem mais, eu não sei mais ou menos onde que nós estávamos. Aí nessa última parada, a moça do grupo, até a PM, a Larisa, ela perguntou: Nossa, você ainda está com a cruz? Ninguém quis pegar a cruz? Eu falei: Não, ninguém quis. Ela falou: Então me dá aqui essa cruz que eu vou continuar com ela. Então eu carreguei a cruz das 2h40 até mais aproximadamente 4 horas da manhã. Foi aonde eu fiz o meu melhor percurso. Eu falo, gente, assim, com fé mesmo, que foi a fé que Deus estava me levando, que eu senti que Deus me carregou com essa cruz, porque o meu desempenho foi muito melhor. A pergunta 5 é: houve alguma coisa que te chamou a atenção durante a peregrinação? Algum detalhe no caminho? Alguém que você viu que estivesse sofrendo demais? Algo no apoio? Alguma coisa que você queira relatar? Bem, desde o início, o que me chamou muita atenção, né, na peregrinação era o número de fiéis. Eu sou sincera em falar, gente, eu nunca vi tantas pessoas juntas, nunca. Eu fiquei, assim, realmente encantada. Eu senti, assim, uma energia muito grande dentro da igreja. Era uma presença muito forte mesmo dos anjos conosco. A motivação de todas essas pessoas, né, em realizar essa peregrinação. Outra coisa que me chamou a atenção, a questão da organização. Foi maravilhoso, gente. A organização estava perfeita. As pessoas, né, da coordenação, da organização, nos atendendo a todo momento, nos oferecendo auxílio, nos oferecendo água, nos ajudando, cuidando da nossa alimentação. Tanto que eu comia porque eles me ofereciam comida, porque nem fome eu estava sentindo, mas o tempo todo eles estavam oferecendo frutas, banana, maçã, era paçoquinha, água o tempo todo. Então o cuidado com a gente, isso me chamou muito a atenção. Eu achei assim maravilhoso. Eu achei um trabalho lindo, lindo, lindo. A doação de todas essas pessoas. O que me chamou mais atenção mesmo foi esse sentido. As pessoas que deixaram suas famílias, deixaram seus finais de semana, de estar com a família para ajudar os demais peregrinos, né? E isso foi maravilhoso. Eu achei muito lindo. Outras coisas me chamaram a atenção também durante a peregrinação. Mas assim, o meu foco era tão forte em chegar em Bandeirantes, que eu não dei bola para nada do que eu via no caminho. E eu sou uma pessoa assim que eu não gosto muito de andar no escuro e sozinha, né? Então a única coisa que eu sempre estava tomando cuidado era de andar num grupinho, porque eu sabia que se eu fosse andar um pouquinho sozinha eu ia sentir um pouquinho de medo, né? Mas assim, nada assim me chamava atenção. Eu ouvia barulhos no mato, eu tive a impressão, um momento de ter chutado uma cobra, é quase certeza que eu chutei uma cobra, outra hora eu pisei numa cobra morta, mas nada daquilo parece que me segurava, sabe? É como se o meu objetivo era muito maior, é como se o anjo já estivesse comigo lá em São Miguel, sabe? Então, nada assim foi chamando a atenção assim pelo caminho, nada. Eu fui assim tão firme que eu queria chegar lá, que nada daquilo que eu fui passando, eu fui dando bola, eu fui renunciando. Então eu renunciava o medo, eu renunciava o barulho do mato, eu renunciava todas as dores que eu sentia no meu corpo. Vinha a dor, eu já renunciava àquela dor, pedia: Anjo, né, tira essa dor de mim, me ajude a chegar lá. Então foram essas assim assim o que foi me chamando mais atenção, né? Que eu não deixei o meu corpo controlar a minha decisão.
né? O meu corpo, ele sentia dor, ele sentia incômodo, o mato ali ao redor, às vezes trazia um pouco de medo, um barulho que você escutava, mas nada daquilo tirava o meu foco, que era a chegada lá em São Miguel. Então, isso também foi uma chamada de atenção, porque se você pensar bem, é algo maior que está com você, é Deus que está te cuidando, porque nada para mim era impeditivo de chegar no meu objetivo, né? Então, eu tenho certeza que é os anjos e é Deus, porque a gente geralmente, às vezes, desiste por pouco, né? E nesse momento eu não tive em momento algum vontade de desistir, nunca, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu ia desistir. A pergunta 6 é: o que você aprendeu com a peregrinação? Isso trouxe algum crescimento pessoal, algum aprendizado? Olha, o que eu aprendi com a peregrinação, gente, é que realmente a fé move montanhas. A fé nos leva. A decisão, ela é nossa, né? Mas a gente precisa de uma força maior, porque sozinhos nós não somos capazes de nada. Então, quando nós temos fé, é saber que algo muito maior está com você, que algo muito maior está cuidando de você, e só pode ser Deus. Então, para mim, não tem explicação. A fé me levou até Bandeirantes, até o Santuário de São Miguel Arcanjo, porque imagina, eu nunca na minha vida imaginei conseguir andar 63 quilômetros, dar conta de andar com as dificuldades, com as dores no corpo, né? Com o sol que eu peguei lá no início da caminhada, que me judiou bastante. Então, eu tenho certeza, gente, que o que eu aprendi é ter mais fé, que a fé move montanhas, que a fé te leva para onde você quer, que se você entregar a sua vida na mão de Deus com fé, você consegue tudo. Consegue o que é bom, lógico, né? Não destratar das pessoas e ser maldosa também, porque Deus não ajuda nesse sentido, né? Mas eu digo assim, que se é pro bem, se é pro bem de todos, tenha fé que você consegue. Eu tenho certeza que consegue. Aprendi também que não tem idade para peregrinação. Eu fiquei encantada de ver a senhora Ângela, né? A dona Ângela é uma senhora que eu compro o pão dela, ela com o seu esposo, o senhor Álvaro. E quando eu vi ela na peregrinação, eu falei, meu Deus, vocês aqui? E é um casal, assim, mais de idade, né? Eu imaginei, nossa, será que eles vão dar conta? Eu pensei isso comigo, lógico. E quando eu cheguei em São Miguel, eles já tinham chego. Como eu tenho contato com ela, no dia seguinte, eu conversando com a dona Ângela, já estava entregando os pães que ela vende na segunda-feira. O seu Álvaro já tinha acordado para fazer os pães da segunda, ela já estava saindo andar para entregar os pães, e eu com meu pé inchado, cheio de bolhas, né? Porque eu fiquei com meu pé inchado por 4 dias, parecia, nossa, estava enorme meu pé, devido acho que às juntas, né, de ter que ficar virando o pé várias vezes, as juntas ficaram inchadas. Eu fiquei com bolhas no pé, que eu fiquei uma semana sem poder colocar um calçado fechado. Eu fiquei de chinelo, andando, indo trabalhar de chinelo devido à dor no meu pé. E eu fiquei admirada de ver que a dona Ângela e o seu Álvaro conseguiram, assim como outras pessoas de idade conseguiram também. Então, a peregrinação também não tem idade, né? Pode ser jovem, pode ser novinho, pode ser velhinho. Pela fé, todos conseguem. A pergunta 7 é: você faria a peregrinação novamente? Passaria por tudo isso novamente? O caminho, a expectativa, a dor, a superação? Então, essa pergunta é até engraçada, né? Porque durante a peregrinação, a gente está ali caminhando e a gente só tem como objetivo final, né? Eu só tinha como objetivo final. E eu queria atingir os 63 quilômetros, né? Porque eu tinha feito a quaresma de São Miguel e eu queria finalizar a minha quaresma realizando essa caminhada. Até porque eu tinha feito como intenção a quaresma pelos meus 3 filhos, né?
para que eles, pela conversão deles mesmo, pela conversão da alma deles, né? Para que eles retornem à igreja, para que eles retornem a frequentar a missa nos dias de domingo, porque desde a pandemia eu percebi assim que os meus filhos deixaram de participar da igreja como participavam antigamente, né? Acho que até também por uma questão da idade, né? Eles vão ficando adultos e eles vão achando que sabem das coisas, e isso, assim, me entristece um pouco, né, que eles já não participam, assim como eu ensinei quando pequenos, né, então eu fiz até a quaresma por eles, e o meu objetivo maior era pela conversão mesmo da alma dos meus filhos, né, para que eles tenham essa intimidade com Deus. Então, eu até imaginei lá durante a caminhada, eu falei, é uma loucura a gente fazer essa caminhada, né, andar 63 quilômetros, eu fiz isso uma vez só, não sei não se eu vou fazer ano que vem, mas quando você chega lá no fim, que você chega no santuário, e é uma emoção tão grande que você sente, uma emoção tão grande, que você sente saudade daquilo que você passou. É interessante. A sensação que eu tenho é de saudade já da peregrinação. Então, e eu tenho saudades também do momento da peregrinação, porque o que eu senti? Muitas pessoas caminhavam em grupos, conversando, e eu preferi muitas vezes andar sozinha. Eu andava no grupo, mas sem conversar muito, sem brincar, porque o tempo da peregrinação para mim foram 15 horas, né, caminhando. Eu caminhei durante 15 horas para chegar no santuário. Essas 15 horas foram 15 horas de oração, com a minha cabeça voltada para Deus. Então, eu fiz assim um exame de consciência tão grande de tudo que eu vivi. Eu fiz um exame de consciência da minha vida. Durante essa caminhada, eu fui lembrando de coisas da infância, sabe? É assim, é um misto de emoções, é um misto de lembranças, são orações, é a tua intimidade com Deus, que você vai pedindo em oração a tua cura. Então, essas 15 horas foram 15 horas tão doloridas para o corpo, mas elas fizeram tão bem para minha alma, que eu já estou com saudade da peregrinação, que eu estou ansiosa já para que venha a peregrinação do ano que vem. E que, se Deus quiser, com a permissão de Deus, se Ele permitir, eu vou realizar a peregrinação ano que vem de novo. Por fim, a oitava pergunta é: qual a sua mensagem para outras pessoas que estão pensando em participar das próximas peregrinação? Como se preparar? Qual o seu conselho para elas? O que você diria para elas? A minha mensagem para quem quer fazer uma peregrinação é aquilo que eu já falei até em algumas respostas, é a questão da fé. Tenha fé, tenha um objetivo maior, tenha uma causa pela qual você está orando. Por essa causa, tenha fé que Deus vai te entregar essa graça. E a fé realmente, ela move montanhas. Essa peregrinação, ela comprovou para mim que a nossa fé, ela é capaz de tudo. Nós, seres humanos, o nosso corpo físico, a nossa mente, sozinho, nós não somos capazes de nada. Nós só conseguimos porque nós temos uma força muito maior que nos segura, que nos ampara, que é Deus. Então, a minha mensagem é: tenha fé, mas tenha uma fé verdadeira, tenha uma fé em Deus, que você esqueça do mundo e só pense naquilo, só pense que Deus está com você, está te segurando naquele momento. Muitos momentos durante aquela caminhada eu fui pedindo a intercessão dos meus anjos da guarda. E eu pedia para o meu anjo da guarda me levar no colo. Tanto que eu brinquei com os meus filhos, falei assim: olha, os meus anjos me levaram. E aí eles até brincaram comigo: ai, mãe, que pedido perigoso, hein? Toma cuidado quando pedir para os anjos levar, que eles levam para o céu. Mas não. Eu aprendi lendo, né, muito sobre os anjos. Eu gosto muito de ouvir o Pedro Siqueira e escuto muito falar dos anjos. E eu aprendi também que cada pessoa tem um anjo
da guarda, mas que o que nós precisamos? Nós precisamos invocar a presença desse anjo da guarda. E é isso que eu fiz durante a minha peregrinação. Eu invoquei o tempo todo a presença do meu anjo. Eu pedia, meu anjo da guarda, fica comigo, venha caminhar comigo, me leve até o meu destino. Quando eu não aguentar mais, que eu tiver dores no meu corpo, você vai me levar no colo. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá porque eu tenho certeza que o meu anjo me levou. E foi essa fé que eu tenho em Deus, Nossa Senhora, nos anjos, que eu cheguei a completar essa peregrinação. Porque assim, muita gente me dava assim parabéns. Ah, parabéns, você conseguiu. Mas eu sabia que se fosse pela força humana do meu corpo, eu não tinha conseguido. A gente consegue porque a gente tem fé. E a gente tem fé que tem alguém maior nos ajudando, com uma força muito maior que é Deus. Porque se você for caminhar pensando que o seu corpo vai te levar, você está enganado, você não consegue realizar essa caminhada até o fim. Eu acredito que a gente vai porque a gente tem fé, a fé nos leva. E eu quero testemunhar também uma graça que Deus me concedeu durante a peregrinação, e eu só soube depois, no domingo, que no momento que eu estava carregando a cruz, que foi das 2h40 até as 4 horas da manhã, eu carregava essa cruz pelos meus filhos, Lucas e Miguel. O Miguel tem 19 anos e o Lucas tem 25. Já são adultos, né? Meu esposo foi para a cidade vizinha, onde nós temos um sítio, e ele foi passar lá com os meus filhos. E meu marido é militar, e durante a madrugada, nesse mesmo horário, aconteceu uma briga na cidade, onde três homens de uma cidade vizinha vieram até ali onde a gente estava, perseguindo um menino, né, que estava sozinho, para bater nesse rapaz. Quando meu marido e os meus filhos viram a agressão, foram defender esse menino e acabaram se envolvendo nessa briga. E o interessante é que essa briga ocorreu nesse período, das 2h40 até, foi mais aproximadamente umas 3 horas, pelo que eles me contaram. Então, nesse período que eu estava orando pelos meus filhos, eles se envolveram numa confusão, mas em defesa de um jovem que estava sozinho, e graças a Deus não aconteceu nada mais grave. Então, né, continuando esse último áudio, a graça alcançada foi realmente o seguinte, que naquele mesmo momento que eu carregava a cruz por eles e eu orava por eles, foi o momento da confusão. E graças a Deus, né, não aconteceu mais nada de grave, nenhum deles se machucaram seriamente, e inclusive os rapazes que vieram de outra cidade, né, para bater nesse menino que estava sozinho, eles vendo que o meu marido, no caso, era militar e foi intervir na briga, se arrependeram do fato, né? Claro que eles tiveram as consequências, mas eles se arrependeram do fato, foram embora da cidade e nada mais grave ocorreu naquela noite, né? E eles ainda puderam ajudar o rapaz evitando, né, que ele apanhasse desses outros meninos que estavam sozinhos, né? Então, foi uma briga, foi uma confusão, né, em que os meus filhos e o meu marido se envolveu, mas em defesa de uma outra pessoa para ajudar, e nada mais grave aconteceu, mas que tudo no final foi resolvido. Então, eu vejo assim que graças a Deus, às vezes Deus também coloca essas situações, coloca a gente num momento ruim, num lugar ruim, que nos parece ser ruim, mas em defesa de algo maior ou para o bem maior, né? Por mais que fosse uma confusão, uma briga, eles acabaram ajudando essa outra pessoa que estava sozinha, né? E também não se machucaram. Então eu vejo assim que Deus nos cuida, nos protege, mas às vezes, não sei se é Deus, né? Mas às vezes é permitido que algo ruim aconteça para um bem maior. Então é isso que eu queria finalizar, né? Que tudo que eu vejo, tudo que é de ruim, a gente não pode ver só o lado ruim, porque quando a gente crê em Deus, às vezes acontecem coisas ruins, mas que é para um bem maior, que vem para um bem depois. Eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast,
agradecer aos nossos ouvintes e pedir para que o pessoal curta, comente, compartilhe. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe. Quem como Deus? Como Deus, ninguém.